Mas chega em melhores condições. Você não acha que assim, os últimos... Eu sei que já com 2-0 no placar, mas assim, os últimos 15 minutos, o Flamengo deu uma aula assim, de como se defender atacando, porque ele ficou com a bola, o Fortaleza não tirava a bola. Controlou o jogo. Controlou o jogo. E em cima disso, eu queria falar o quanto a diferença de elenco se fez presente hoje. Muito. Né? Porque assim, entraram hoje o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, machucado, e jogou muito bem o Davi Luiz hoje. O Felipe Luiz entrou no meio campo, no lugar do Thiago Maia, e, cara, como distribui o jogo, como cadencia bem o jogo. O Vitor Hugo entrou de novo muito bem no jogo, no lugar do Arrascaeta, eu pelo menos achei que ele entrou bem. O Bruno Henrique entrou no lugar do Everton Ribeiro e o Pedro no lugar do Gabriel. Olha as alterações do Flamengo. A gente está falando de um Alan que desembarcou hoje no Rio de desembarcou Janeiro, o Alan, o Luiz Araújo chegou. Luiz Araújo, o Rossi, o goleiro, então assim... Cara, é um elenco que é fabuloso. Bruno Henrique, eu acho que... Alan, Rossi, Luiz Araújo, Claudinho, que foi falado hoje pelo Sampaoli na entrevista. O Bruno Henrique, eu acho que hoje foi mais uma atuação dele, embora não tenha iniciado o jogo, mas quando entrou, eu consegui perceber uma sequência na evolução do Bruno Henrique, principalmente fisicamente, do jogador. Várias jogadas hoje, umas 2 vezes ele teve uma jogada que ele pegou ali pela ponta esquerda, que era praxe dele fazer, de dar o tapa na velocidade e chegar 2 dias antes do marcador. Ele hoje fez isso também com muita naturalidade, umas 2 ou 3 vezes. Teve perto de, inclusive, marcar um gol também. Então, assim, não dá pra gente dizer que o Flamengo melhorou, porque eu acho que a gente vai ter que acompanhar a sequência para saber se, de fato, isso se tornou uma melhora. Mas fato é. Mas você não acha que no todo o time melhor. vem evoluindo? Assim? Sim. A gente já consegue citar... eu acho que a campanha da Libertadores foi ruim. A campanha na fase de grupos da Libertadores, inegavelmente, ela é ruim. A grande exibição é contra um time muito fraco, é o Ñublense. Mas na soma dos jogos do São Paulo, a gente já não consegue ter um volume de partidas em que a gente fala o Flamengo jogou bem e hoje é uma delas? É que a gente, você sabe que a gente é apressado nessas conclusões. O futebol é apressado, né? Então, o cara chega no meio do campeonato e já tem que dar resultado porque rápido. o Flamengo, há três jogos atrás, talvez tenha feito seu pior jogo em muito tempo, né? E aí as sensações foram... Aí veio o jogo, depois desse jogo com o Bragantino, veio um jogo com o Santos. Ruim também tinha sido um jogo descontrolado, um jogo de alguma criação ofensiva, mas descontrolado, sem bola, enfim. Então... E o jogo do meio de semana... E o jogo do meio de semana você tem que ponderar o adversário. Quando eu acho que melhorou é porque a gente já consegue citar um volume razoável de partidas em que o time jogou bem. Não em sequência, ele não tem uma sequência, ele vacila muito, ele alterna muito, mas ele já tem uma quantidade de jogos na qual você fala... O time jogou bem nesses jogos e não é uma quantidade desprezível no Campeonato Brasileiro. Não, para mim a grande questão é o Flamengo vive algumas questões desde o início do ano. Uma delas é combinar a sua melhor capacidade técnica com a capacidade de competir e de ser intenso com esses jogadores. Isso vem sendo um desafio durante muito tempo. Os 2 últimos jogos, nesse ponto, me mostraram uma sinalização muito positiva. Acho que o rendimento físico do time ao longo do jogo melhorou muito. Mas tem um ponto aí, do jogo... Que é o que o São Paulo sempre falou que ia buscar. Sempre. Mas aí a gente talvez tenha que se habituar também a não ter... Eu concordo com o Pedro com a sensação de que esse é o 11, que se ele precisasse jogar uma decisão de campeonato amanhã, talvez ele traz com esse time. Será que o São Paulo tem 11? Mas ele não vai ter 11 repetidos semana após semana. Ele trocou 5 do jogo do Alcas para cá, justamente porque é a forma que a comissão técnica provavelmente esteja encontrando de manter o nível de competitividade alto. E alguns dos que jogaram na quarta foram substituídos. E até por ser um elenco tão recheado de jogadores com características tão diferentes, eu acho que vai além só do 11 em relação ao nome dos jogadores. Eu acho que ele vai ter aí 2, 3 formações diferentes para colocar em campo, variando de acordo com cada E algumas combinações, alguns jogadores que vão combinar melhores com outros. Ele teve uma derrota vexatória contra o Bragantino. Vexatória, né? Pelo placar, pelo rendimento. Mas nos últimos, eu sei que você não gosta do termo, tecnicamente vexatória, né? Foi completamente dominado. Constrangedora. Constrangedora, use o adjetivo que quiser. Mas é a única derrota dele, assim, se você pegar os últimos 5 jogos, Sim. são 4 vitórias. Sim. Hoje, se o Grêmio estava perdendo o jogo, ele estava quase assumindo a vice-liderança. Então, assim, eu acho que dá para dizer que ele vem... Claro que é uma evolução, é um processo. Até porque é um treinador que tem um estilo muito autoral de trabalhar, que impõe um aprendizado. Que talvez no seu melhor trabalho no futebol brasileiro, ele teve uma pré-temporada e teve um campeonato paulista com alguns resultados difíceis, teve uma eliminação precoce de Sul-Americana, até o Campeonato Brasileiro mostrar um Santos
que não era cotado entre os grandes favoritos, ser o principal perseguidor do melhor Flamengo dos últimos tempos, que foi o campeão brasileiro. Teve um processo de aprendizado dessa forma de jogar, que é muito atrapalhado pela sequência de jogos agora. Por exemplo, quarta-feira tem o sorteio da Libertadores. Apesar do Flamengo ter feito uma fase de grupos ruim, O adversário prefere evitar. não é o time que ninguém quer ter como adversário, Claro. né? Pelos jogadores que tem e por alguns sinais que ele vem dando, inclusive. Sem dúvida. Aliás, hoje teve uma coisa interessante, né, que foi o Felipe Luiz. Você citou o Felipe Luiz entrando de volante. Você gostou dele de volante? Não, eu como amante do futebol, quando eu ouvi o Felipe Luiz de volante, a primeira coisa que me passou, poxa, bem que ele podia tomar gosto e achar que podia jogar mais um pouco ali, né? Porque cada vez que o Felipe Luiz joga, é um deleite ver o Felipe Luiz jogar, né? É um entendimento do campo, parece que ele tem mapeado todo... Ele ditou o ritmo, né? Ele escolheu a velocidade em que o jogo tão- se desenvolveria. Com bola, é uma coisa um pouco próxima do que ele vinha fazendo, porque ele defendia como lateral na hora do uma time linha se um pouco mais organizar. à Isso. frente. E aí ele se colocava quase como um segundo volante para participar da distribuição de jogo. Hoje não, ele defendia também à frente da zaga. E também porque, assim, o Thiago Maia não tá bem, E né? ele não vai ter o Pulgar tá suspenso. Então, contra o Palmeiras, provavelmente, a não ser que até lá o São Paulo repense, é possível que a gente tenha o Felipe Luiz de titular na O frente. Davi da Luiz defesa. seria uma outra opção? Hã? Davi Luiz seria uma opção? O Davi Luiz já tem no seu histórico de carreira alguns jogos de Tem que ver volante, também né? o que vai ser Mas o Léo Pereira, né? Qual foi? Verdade. Aparentou ser algo muscular, dependendo do que for, não é algo tão fácil. Falei do Davi de volante porque ele pegou a bola hoje e assim, ele arrancou com a bola de um jeito tão... A questão é o posicionamento defensivo. O Davi Luiz é um jogador que você sempre tem uma desconfiança sobre a capacidade dele de ser disciplinado para exercer um posicionamento em campo. E como volante, isso seria, ainda mais num jogo com o Palmeiras, que deve exigir muito. Eu acho que o São Paulo vai confiar mais no Felipe Luiz e por isso ele fez esse teste. Agora, você falou em relação à combinação de jogadores, algo que eu venho destacando já há algum tempo no Flamengo e hoje eu achei interessante, nessa combinação, principalmente pelo lado esquerdo. O ponto forte hoje do Flamengo no jogo de hoje foi o lado esquerdo ali, que iniciou com o Ayrton Lucas e o Gerson, que são jogadores que se combinam mais naturalmente. Gostou do Gerson hoje? Não foi uma atuação como a gente já viu, assim, exuberante, mas eu acho que foi um bom jogo, sim. Gostei. Assim, a gente já viu o Gerson fazendo jogos muito melhores nessa temporada, mas foi um excelente jogo. Agora, em relação a essa combinação, porque o Ayrton Lucas é um jogador mais de corredor, embora ele possa fazer também um corredor interno, e o Gerson é um jogador que trabalha mais por dentro. Só que hoje, quando o Bruno Henrique entrou, que é também um jogador de velocidade, mais de corredor, isso não inibiu a capacidade do Ayrton Lucas de jogar e de gerar jogo também, que é algo que eu acho que acontece muitas vezes quando tem o Cebolinha em campo. Eu acho que o Cebolinha e o Ayrton Lucas é uma combinação um pouco mais complicada ali pelo lado esquerdo. Mas aí tem um detalhe interessante, por que eu falei que tem alguns pontos de atenção nesse Flamengo? Podemos mostrar a análise aqui, que eu vou mostrar justamente esse, ou você quer terminar os lances do jogo? Podemos. Você vê que na hora que você falou, já tiramos os melhores momentos. Então, poxa. Só contextualizar, você falou, Palmeiras é o jogo do próximo sábado. Isso, 9 da depois do noite. Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Porque Brasileiro. o Pulgar está próximo suspenso jogo. do jogo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, o jogo é no Allianz, Palmeiras e Flamengo, jogaço. Se você parar para olhar, normalmente quando é uma jogada que o lateral ou um ponta vai na linha de fundo cruzar, a última linha, isso tem acontecido muito no futebol brasileiro, a linha toda afunda. Então, assim, se você olhar o posicionamento do Arrascaeta, ele ao invés de ir ao encontro da bola para poder fechar, ele já sobra, porque ele sabe que, primeiro que ele não é um cara de altura, de brigar com o zagueiro, então na força física ele dificilmente vai ganhar. Então ele fica ali justamente esperando e tem ele, acho que tem outros dois jogadores do Flamengo que estão ali naquele mesmo posicionamento. E tem um detalhe, quando você falava em combinação entre jogadores, é mais fácil esse entendimento Ayrton e Bruno Henrique sendo o homem aberto, porque ele não inibe o jogo do Ayrton de passagem, porque ele tem muita facilidade de ir para a área. Pisar. O Flamengo, por vezes, tinha jogos em que tinha pouca gente dentro da área. A presença do Bruno Henrique permite que ele seja um jogador aberto, mas que se tiver a passagem do Ayrton, ele com muita facilidade faz esse jogo de fazer a diagonal, buscar a área e o Flamengo ter mais gente dentro da área para atacar. É a diferença do Cebolinha. O Cebolinha não é esse cara que vai para a área para buscar o cabeceio, até pela questão física mesmo. Domingo passado a gente teve um jogo em que dois treinadores portugueses se enfrentaram, Palmeiras e Botafogo. Isso. E hoje dois argentinos se enfrentaram, comandando Fortaleza e Flamengo no Maracanã. Aliás, um bom Fortaleza, hein? Não, como de hábito, né? Isso é uma coisa, tem um sintoma interessante do quanto esse trabalho é bom. Um time com esse orçamento do Flamengo. Não foi um jogo confortável com o Fortaleza. O Fortaleza teve seus momentos bons no jogo. E isso já não cria uma inquietação. Meu Deus, como o Flamengo não está amassando o Fortaleza.
Entenderam que é o Porque o Fortaleza. Fortaleza se estabeleceu no cenário como um time a ser Hoje, respeitado. qualquer time da tabela do campeonato No que ano vai passado, enfrentar o Fortaleza venceu o Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro. Não foi? No ano passado. Foi? Foi. Com o Paulo Souza, Qualquer né? time hoje que vai enfrentar Venceu. o Fortaleza no Campeonato Brasileiro vai receoso. O mesmo que se for receber o Fortaleza, também receoso, sabe que é jogo difícil. Então, o Mansur desenhou, agora vamos ouvir os treinadores que pensaram nas estratégias para o jogo de hoje, os argentinos Sampaoli e Vojvoda. Semana importante. Hoy es un triunfo muy importante para preparar el juego de cuarta-feira, que es un juego de eliminación contra un time que es muy fuerte en ese tipo de eliminación. Entonces, fortaleciendo algunas cosas para que el time tenga más seguridad en el campo. Hoy sí se generó muchas situaciones de gol y bueno, y como falaba, creciendo, aprendiendo a disfrutar del juego y bueno, feliz por esta victoria. El juego de Paranaense es muy difícil para a gente, mas eu tenho confiança sou confiante que o time pode fazer um grande jogo com o Atlético. Eu penso que temos 3 días para preparar o jogo e conhecendo muito a un time que es muy físico, que persigue mucho, vamos a tener que tener una estrategia planificada, interesante para poder vencer. Yo estoy ilusionado de ese juego. Além de eso, sé que va a ser muy difícil. Es importante también saber que la torcida cada vez es mayor en el Maracaná y eso también empuja mucho al time. Con respecto a Gavi, tuvo se dobló el tornozelo y no pudo continuar. Entonces veremos con estudio a ver cómo evoluciona en estos días. La rotación de jugadores en diferentes juegos tiene que ver con tener muchos jugadores preparados para poder jugar, mas no es una particularidad, sino es una necesidad. Necesitamos jugadores que estén 100% para jugar cada dos días, cada 3 días. El juego de Bragantino hace mucho que pasó, ya expliqué que fue un juego particular, con muchas dificultades y muchas decisiones ruins de parte de aquel juego. Entonces, ya expliqué eso. O primeiro, acho que jogamos con un adversario que exigió muito da gente. Acho que o primeiro tempo, principalmente, a diferença foi en áreas nossa e en área adversária. Fallamos o erramos 2 o 3 opciones muito claras y ante este tipo de partidas uno tiene que lograr efectividad de cara ao gol. Entonces eso tenemos que melhorar esa efectividad, mas o fico con el planejamiento de jugadores, principalmente en un primer tiempo, defendimos bien, compactamos, aproveitamos espacios, llegamos a ter opciones y principalmente los últimos minutos del primer tiempo fue Fortaleza quien procuró o empate. Fallamos un penalti, cosa normal, cosa que puede acontecer en una partida. El segundo tiempo, acho que no fuimos tan fuertes o defensivamente, tivemos opciones nuevamente, mas no tivemos o frescura para poder resolver esas opciones. El Flamengo aprovechó las opciones que creó y consigue un 2-0 aquí dentro de sua casa. Vamos ouvir o Alan. Ainda não foi anunciado, a gente sabe que o Alan será jogador do Flamengo. Vamos ouvir então o novo volante rubro-negro. Ansioso, agora é me adaptar o mais rápido possível e vamos pra cima. Algum recado pra torcida aí do Flamengo que tá esperando com sua contratação?
Cara, esperar o anúncio oficial aí e depois pra gente dar entrevista, comentar mais. Mas muito Tá ansioso. recuperado da lesão, né? Muito bem. Fez um joinha ali. Quando perguntaram se está recuperado da lesão, ele fez um joinha ali, já falou que já conversou com o São Paulo e tal. Baita reforço do O Paulo Flamengo. conhece muito bem, né? Trabalhou no Atlético. É o tipo do reforço que você imagina que vai ter uma entrada natural no time, porque não tem... Temos de adaptar ao modelo de trabalho, é algo que é uma etapa que está praticamente vencida. Thiago Maia vai perder a posição? Na mesma Caminho lógica. natural, acho que seria. Mas na mesma lógica de não ter um 11, né? Eu acho que ele... O fundamental do Alan, para mim, não é nem a questão da proteção defensiva. Não, é a construção. É dar mais controle nessa saída de bola para que não aconteça o que a gente estava falando há pouco, da bola sair e voltar tão rápido. O Flamengo